Olá, meninos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de gramática comigo, sou Isabel, e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre concordância nominal, tá? E vamos focar aqui na resolução das nossas atividades que nós fizemos na aula passada, eu encaminhei aí no grupo, na qual nós falamos sobre o uso, né, das regras de concordância. Inicialmente, eu quero deixar para você aqui a minha mensagem do dia. Tenha um bom dia, mentalize boas energias, para que eu seja assim hoje e sempre. Então, tudo que é bom, você tem que exercitar sempre, tá? Tenha um bom e um lindo dia, é o que eu desejo para você hoje, beleza? Então, bom dia, ou boa tarde, se você estivesse na aula à tarde, que seja maravilhoso o seu dia. Nós temos como objetivo da aula identificar o uso da concordância nominal na norma padrão e o seu uso no português brasileiro coloquial. E não perceber que existe uma regra de concordância que diz como nós devemos fazer concordância ali do substantivo com os elementos a que ele se refere. Porém, nós vamos analisar e vamos perceber dentro dessas análises que nós transgredimos essas regras na nossa linguagem coloquial, no nosso dia a dia, na forma como nós nos comunicamos, nós acabamos, sim, ferindo as regras de concordância nominal, tá? Primeiro, vamos esclarecer o que é a concordância nominal, né? Concordância nominal é a regra que diz que todos os determinantes, seja o adjetivo, seja o numeral, seja o pronome adjetivo, o artigo, eles harmonizam se eles concordam ali com o substantivo a que eles acompanham. É a concordância do substantivo com seus elementos, tá? E essa concordância acontece em relação ao gênero e ao número do substantivo. Então, se o substantivo é feminino, os determinantes são femininos. É masculino, determinantes masculinos. É feminino plural, determinantes fica no feminino plural. É masculino plural, determinantes fica no masculino plural. Mas você sabe o que é ser determinantes? Eu estou falando dos elementos que estão ali relacionados ao substantivo. O numeral, o artigo, o adjetivo. Esses são os termos determinantes. Eles servem ali para determinar o substantivo. A primeira regrinha, vamos lembrar bem rápido aqui comigo, ela diz o seguinte: se nós temos um adjetivo e um substantivo, automaticamente eles vão harmonizar, se eles concordam entre si. Aí eu olho aqui, nossa regra de que pintura bonita. O meu substantivo aqui é pintura, é um substantivo feminino e está no singular. Logo, o adjetivo bonita, eu concordo com ele. Permanece no feminino, permanece no singular. A minha segunda regrinha diz o seguinte: eu tenho dois ou mais substantivos e um adjetivo. Tenho dois substantivos e um adjetivo. Aí eu vou dizer assim, e tem mais um detalhe, tá? Eu posso colocar o adjetivo antes, o adjetivo depois dele. Ah, o que acontece? Primeira regra diz o seguinte: o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Quando que acontece isso, Isabel? Se o meu substantivo estiver após o adjetivo. Ou, vamos dizer assim, adjetivo primeiro, depois substantivo. O que acontece? O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Nesse caso aqui, bonita, pintura e poema. Bonita é o meu adjetivo. Ele vem antes dos meus dois substantivos. Então, ele concorda apenas com o mais próximo. E se eu tiver aí dois substantivos e um adjetivo, e esse adjetivo vem após os meus substantivos? Aí eu tenho duas formas de concordância. O meu adjetivo concorda com o mais próximo, ou ele vai concordar com os dois substantivos, prevalecendo o plural. Se esses substantivos tiverem gêneros diferentes, ou masculino e um feminino, o adjetivo fica no masculino plural, tá? Prevalece o masculino plural. Então, vejam, que pintura e poema bonito. Pintura e poema são meus dois substantivos. E após eles eu tenho um adjetivo. Nesse caso, eu usei bonito. Bonito está no singular porque ele concorda apenas com poema. Ele concorda apenas com mais próximo. Então, ele fica aqui no singular e no masculino, porque poema está no singular e é um substantivo masculino. Mas eu também posso dizer assim que poema e pintura bonitos. Percebam que eu usei o plural, porque eu me refiro à pintura
e poema. E eu coloquei bonitos, porque pintura e poema possuem gêneros diferentes. Poema masculino, pintura feminino. Neste caso, prevalece o masculino, tá? Isabel, e se eu dissesse assim, que poema e pintura bonita, estaria certo? Que poema e pintura bonita, estaria. Eu estaria fazendo concordância apenas com o mais próximo, e eu posso fazer isso. Então, perceba a relação aí. Se o adjetivo estiver antes dos substantivos, ele concorda com o mais próximo. Se o adjetivo estiver após os substantivos, eu tenho duas formas de concordância. Ele concorda com o mais próximo ou ele concorda com os dois. Se concordar com os dois, ele fica no plural. E se for de gêneros diferentes, fica no plural masculino. Beleza? E quando acontece, Isabel, quando eu tenho dois adjetivos, se refere apenas a um substantivo, aí eu posso fazer a concordância da seguinte forma. Primeiro, vou colocar um artigo antes do último adjetivo, tá? Adoro a comida italiana e a chinesa. Perceba que o substantivo aqui é comida. E após ele eu tenho dois adjetivos, italiana e chinesa. Estão modificando o substantivo comida. Estão dizendo de onde é esse tipo de comida, que tipo de comida. Então, neste caso, eu coloco apenas a concordância, o artigozinho antes do último, tá? A concordância aqui com o último. Adoro comida italiana e chinesa, e a chinesa. Mas eu também posso fazer assim, eu coloco o substantivo e o artigo, o antecede no plural. Aí eu vou dizer assim, adoro as comidas italiana e a chinesa. Estou fazendo concordância com os dois. Perfeito isso? Uhum. É, legal, então. Ai, terminando aqui, o que vamos esclarecer ainda? Seguindo, nós temos concordância nominal. A posição do adjetivo na frase interfere na concordância. Eu já disse para você. Se o adjetivo estiver antes dos substantivos, né, ele concorda com o mais próximo. Se o adjetivo estiver após os substantivos, ele concorda com o mais próximo, ou ele concorda com os dois. Se concordar com dois, ele fica no plural. E se esses dois forem de gêneros diferentes, prevalece o masculino. Aí eu posso dizer assim, blusa e sapato novos. Por que é novos aqui, Isabel? Blusa e sapato, eu concordei com os dois. E ficou no plural, porque são dois, e prevalece o masculino, porque blusa é feminino e sapato é masculino. Blusa e sapato novo. A concordância aconteceu com quem, Isabel? Aconteceu apenas com sapato, apenas com o elemento mais próximo. Nova blusa e sapato. Perceba que o adjetivo está antes do substantivo, então eu preciso fazer a concordância somente com o mais próximo. Novo, sapato e blusa, mesmo caso. O adjetivo está antes do substantivo. Então, concordância apenas com o mais próximo, com sapato, tá? Então, se estiver antes do substantivo, o adjetivo concorda com o mais próximo. Se estiver após o substantivo, o adjetivo concorda ou com o mais próximo ou com os dois, tá? Então, vamos ver agora o nosso exercício. Já relembramos, né? Vamos ver o que diz o exercício. Um clube convidou seus associados para uma festa publicando no boletim o seguinte texto. O Departamento Social programou para o dia 20 de outubro a maior festa do chopp que o clube já realizou. Comidas típicas alemãs e chopp distribuídos gratuitamente a noite toda. Um rapaz, sócio do clube, foi à festa sem jantar e sem levar dinheiro. Lá chegando, constatou surpreso que o chopp era grátis, mas a comida era paga. Ele não tinha dinheiro, logo ele ficou sem comer. Não levou dinheiro, só conseguiu beber, né? Beber deu certo, beber o chopp estava de graça, mas a comida estava não era gratuita. Então, assim, o que será que ocasionou aí esse mal-entendido? O que foi que fez o rapaz acreditar que tanto comida como chopp eram gratuitos? Vamos analisar a frase, comidas alemãs e chopps distribuídos gratuitamente. Perceba que o adjetivo aqui, distribuídos, ele encontra-se no plural, tá? E ele encontra-se no masculino. Se é plural, isso quer dizer que ele vem aí depois de dois substantivos. No caso, comidas
e chopes. Então, é como se tivesse para você que ele está concordando com os dois substantivos. Distribuídos está concordando com os dois, comida e substantivo. Perceba que a palavra distribuídos está aqui no masculino, porque comidas é feminino e chope masculino, né? O chope é a comida. Prevalece o masculino, tá? E está no plural, porque a concordância aqui realmente é lógica, é com os dois. Comidas típicas alemãs e chopes distribuídos gratuitamente. Então, a concordância aqui é isso. De acordo com a concordância, tanto a comida como o chopp eram gratuitos. Então, o rapaz pensou certinho. Eu não sei por que o pessoal do clube escreveu dessa forma. Se somente o chopp era gratuito, eles tinham que ter especificado isso, tá? Essa concordância, por mais que eles justifiquem que os distribuídos aqui se refere só a chopes, que é um substantivo masculino e que está no plural, os chopes, né? Então, assim, os chopes distribuídos gratuitamente, percebo que houve aí, digamos assim, uma confusão no texto, né? Causou confusão. Então, eles precisariam reescrever de forma mais clara, tá? Comidas típicas alemãs e teremos chopes distribuídos gratuitamente. Comidas típicas alemãs, vírgula, e teremos chopes distribuídos gratuitamente. Fazendo assim, ele teria eliminado esse erro, tá? Eu aqui separaria comidas alemãs, separaria, e aí eu diria assim, comecei daqui, teremos chopes distribuídos gratuitamente. Aí sim, distribuídos aqui concordaria apenas com chopp, beleza? Então, o que levou o rapaz a acreditar que o chopp e a comida estavam de graça é o fato de que a palavra aí, o adjetivo distribuídos encontra-se, né, no plural, como se referindo aí a dois substantivos. Então, o rapaz acreditou que os dois eram gratuitos. O adjetivo distribuídos está no plural, concorda com comidas e chopes, o que leva o leitor a entender que ambos teriam distribuição gratuita. Cuidado com o que vocês leem, prestem mais atenção. E aqui nós temos o seguinte: reescreva as frases seguintes fazendo a devida concordância das palavras indicadas entre parênteses. Aí nós temos o seguinte: o leitor pulou longo, capítulos e páginas porque achou o livro grosso. Percebo que nós temos dois substantivos, capítulos e páginas, gêneros diferentes, um masculino e um feminino, e nós temos um adjetivo que se refere a ele. O que acontece? Se o adjetivo está antes dos nossos substantivos, ele concorda somente com o mais próximo. Então, quem eu tenho que primeiro? A palavra capítulos. Então, eu vou dizer longos, longos capítulos. A concordância é feita apenas com o substantivo mais próximo. O poeta escreveu capítulos e páginas compactos. Perceba, nós temos os dois substantivos, capítulos e páginas, dois substantivos, e o gênero é diferente. Após eles, eu tenho o adjetivo compacto. O que acontece? Quando eu tenho dois substantivos e um adjetivo após eles, eu posso fazer concordância com o mais próximo, ou eu posso fazer a concordância com os dois, né? Assim, então eu posso dizer, o poeta escreveu capítulos e páginas compactos, concordando com os dois, fica no plural, e prevalece o masculino, ou eu posso dizer apenas escreveu capítulos e páginas compactas. Nesse caso aqui, colocaria compactas, porque páginas está no plural e é feminino. Então, quando o adjetivo está após os substantivos, ou ele concorda com os dois e fica no plural, ou ele concorda apenas com o mais próximo. O advogado considerou perigoso o argumento e a decisão. O que era perigoso? O argumento e a decisão. Dois substantivos aí, gêneros diferentes. Quem está antes dele? O adjetivo perigoso. Se o adjetivo está antes dos substantivos, ele concorda apenas com o mais próximo. Portanto, o advogado considerou perigoso o argumento e a decisão. A concordância aqui é só com o substantivo argumento, só com o mais próximo. Comprei uma casa e um carro usado. Comprei uma casa e um carro usado ou usados. Eu poderia dizer aqui usado
Porque, neste caso, eu tenho dois substantivos e tenho um adjetivo após eles. Então, se eu falo carro usado, a concordância é só com carro, que é o mais próximo, que é um substantivo masculino que está no singular. Então, eu vou dizer, usei, comprei uma casa e um carro usado, mas eu quero concordar com os dois substantivos. Então, eu vou dizer, comprei uma casa e um carro usados. O adjetivo vai para o plural. E, neste caso, fica masculino, porque nós temos casa, que é feminino, e tem o carro, que é masculino. Gêneros diferentes, prevalece o masculino, tá? Próximo itemzinho. Na frase analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil. O Estadão. O termo negrito, o que acontece aqui? Esse termo negrito, combinados, transgride as normas de concordância verbal? Vamos analisar. A palavrinha aqui é combinados, tá? E é um adjetivo. O que acontece? Ele está após os nossos seguintes substantivos: analfabetismo, saneamento básico e pobreza. Nós temos 3 substantivos aí, né? Então, já traz uma ideia de plural. E essa ideia de plural, eu vou lançar aí no masculino. Por quê? Porque eu tenho gêneros diferentes. Eu tenho o analfabetismo, o saneamento e a pobreza. Então, são gêneros diferentes, prevalece o masculino plural. Então, essa concordância transgride as normas de concordância nominal? Transgride? O que você diz? Não, não transgride. Então, esse item aqui, ele está errado, tá? Errado. Não transgride, não. Está de acordo, beleza? Então, item errado, item A. Vamos ao próximo. Concorda em gênero e número com o elemento mais próximo. Quem que está mais próximo aqui? Pobreza. Está concordando com ele? Também não. Esse item aqui também está errado. Item B também está errado. Vou colocar aqui. Faz uma concordância ideológica, no caso de silepse de número. Não é ideológica, porque está muito claro aqui o entendimento, está muito claro aqui quais são os substantivos a quem ele se refere. Então, não posso dizer que é ideológico. Ó, errado. Poderia ser substituído pelo termo combinados. Vamos ver. Combinadas. Para eu colocar a palavra combinada aqui, somente se a palavra pobreza estivesse no plural. Aí daria certo. E pobrezas, né? E as pobrezas, aí eu poderia colocar combinadas, tá? Porque estaria concordando, sim, com pobrezas, que é um substantivo feminino que estaria no plural. Mas pobreza aqui está no singular. Então, não posso substituir combinados por combinadas. Eu poderia substituir por combinada. Aí eu diria que teria uma concordância com o substantivo pobreza. Então, como não é isso que aconteceu, esse item também está errado. Ele concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo masculino plural. Nosso item 5 aqui está certo. Então, item E está certo. Por quê? Porque combinados, o que estava combinado aí? Analfabetismo, o saneamento e a pobreza. Então, ele está concordando com os 3 elementos, com os 3 substantivos, tá? Então, o item E é o nosso item correto. No 4, preencha as lacunas corretamente, assinalando o que se pede, marcando a letra. Nós temos aqui as palavrinhas anexas, possíveis e meio. Seguem várias propostas, ou seja, segue o quê? Anexas, anexo ou anexo. Seguem, o que está seguindo são as propostas? As várias propostas. Perceba que nós temos aí um adjetivo várias e o substantivo propostas. Logo, a palavra anexa, ela vai o quê? Vai concordar com o substantivo que se refere, que é propostas. Então, vou dizer que seguem anexas. Seguem anexas várias propostas. Ouvir histórias as mais mirabolantes possíveis ou possível. O que nós ouvimos? Histórias. Então, eu vou dizer que são possíveis, histórias possíveis. Histórias está no plural, logo, o nosso adjetivo aqui, modificador possíveis, também ficará no plural. Belezinha? Marca aqui, possíveis. Já temos o anexo, já temos o possível. A criança estava sonolenta.
Como estava a criança sonolenta? Meio ou meia? Percebo que eu vou modificar o adjetivo sonolenta. É um modificador. Quem modifica é o advérbio, tá? O advérbio, ele modifica o verbo, ele modifica o substantivo. Então, advérbio aqui está modificando o sonolenta. Estava meio. Então, o meio, quando é usado no sentido de advérbio, ele é invariável. Então, é meio. Percebo que meio, quando é utilizado como advérbio, nós podemos trocar por mais ou menos. A criança estava mais ou menos sonolenta. O meio, quando é adjetivo, ele traz a ideia de metade, né? E aí é meia, meia porção, meia laranja, meia hora, traz a ideia de metade, tá? Então, o item correto que nós temos aqui é o item... Cadê, gente? Item A, né? Anexos possíveis e meio. Este é o nosso item A. Anexo concordando com várias propostas, possíveis concordando com histórias, e meio concordando com sonolência, modificando o substantivo, modificando o adjetivo, deixa eu colocar aqui, o adjetivo sonolenta, tá? Então, galerinha, por hoje é só. Chegamos ao fim de mais uma aula. Assiste a aula, deixa o seu nome aí nos comentários, em seguida entra na sala do WhatsApp e coloca o seu nome na frequência, tá bom? No mais, beijo, muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.